Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um tema que foi uma sugestão do Henrico, que trabalha comigo, que é o responsável por toda a parte de estrutura dos cursos aqui do Médicos Fora da Caixa, que estrutura a edição de filmes e tudo mais, a edição dos vídeos. E ele me trouxe a seguinte pergunta: Patrícia, é possível fazer essa medicina integrativa que você fala num pronto-socorro? E aí ele me trouxe uma questão própria mesmo de percepção do funcionamento de um pronto-socorro a partir de uma necessidade que ele teve. Bom, enfim, partindo desta pergunta, é possível fazer uma medicina integrativa, uma medicina centrada no paciente em um pronto-socorro, onde a gente tem várias limitações? Então, partindo dessa pergunta, a gente vai discorrer sobre esse assunto aqui, passando por vários pontos. E esses pontos são principalmente a questão do paciente, da gestão e do próprio médico ou médica que está ali no pronto-socorro, tá bom? E lembrando principalmente que o que eu trago aqui para vocês é uma visão pessoal, baseada nas minhas próprias experiências e em estudos e leituras que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, tá certo? Então, para começar, eu queria deixar para vocês uma pergunta. É uma pergunta que eu sempre usei nos treinamentos que eu fazia dentro das unidades, porque como médica infectologista, eu sempre trabalhei também com controle de infecção hospitalar. E aí eu era responsável pelo treinamento dos funcionários das unidades onde eu trabalhava. E uma pergunta com a qual eu sempre começava os treinamentos era a seguinte: suponhamos que uma pessoa que você ama muito, que a sua mãe, que o seu pai, o seu filho, precisem agora vir para essa unidade, para esse pronto-socorro aqui e serão atendidos como uma pessoa normal. Ele não é o seu filho, ele não é a sua mãe, o seu pai, não é a sua mãe. É uma pessoa que você nunca viu na vida e vai passar por um atendimento. Qual o seu sentimento de pensar que alguém que você ama vai ser exposto a esse atendimento que é oferecido aqui nesse hospital? Essa pergunta geralmente me traz respostas diversas, respostas do tipo desespero. Eu não posso nem pensar nisso. Nossa, eu espero que minha mãe nunca precise, eu espero que meu filho nunca precise. Entenderam como a gente sabe que a assistência não é lá essas coisas, que a assistência poderia ser muito melhor? E o problema muitas vezes é que a nossa postura é de jogar, mais uma vez, jogar para o lado de fora a resolução daquilo que algumas vezes também passa por nós. Então é o seguinte: partindo desse pressuposto de que as pessoas que a gente ama também podem adoecer, de que você também pode adoecer, como é a sua percepção diante dos atendimentos que são feitos nos pronto-atendimentos aqui no nosso caso aqui do Brasil, tanto no serviço público quanto no serviço privado? Seria possível torná-los mais integrativos, mais focados no paciente? Enfim, vamos começar falando dessa percepção, né? E esse lugar de pensar que alguém que está ali pode ser alguém da nossa família, ele faz muita diferença. Eu me lembro de ter assim, um certo pânico quando eu trabalhei durante muito tempo com pronto-socorro, sempre dei plantões e eu sempre gostei de dar plantões, só que em alguns momentos da minha vida aquilo não estava me fazendo mais bem, né, por ter filho pequeno, por ter outras prioridades na minha vida e me cansando muito, porque um pronto-socorro ele cansa muito a gente, não é mesmo? E aí essa percepção de que alguém que chega ali pode ser alguém da sua família, ela pode te gerar diversos sentimentos. E a mim gerava um pânico, muitas vezes. Eu me lembro quando eu estava grávida do Gabriel e eu trabalhava no pronto-socorro da universidade, aqui da minha cidade, a Universidade Federal. E a gente recebia de tudo, né, ali naquele pronto-atendimento. E eu me lembro da sirene do bombeiro tocando e chegando, do SAMU, não era nem SAMU, era mais bombeiro mesmo, e eu ter aquele sentimento de angústia, de pensar. Aí eu revia todas as pessoas da minha família, eu pensava, bom, meu marido deve estar em casa, meus irmãos estão em casa. Eu revia todas as pessoas que poderiam chegar ali para mim, e eu já ia atender muitas vezes com o coração assim disparado, pensando com medo de encontrar na minha frente alguém que eu conhecesse.
Esse foi um dos motivos que me fez muito sair de pronto-socorro. Eu acredito que eu estava desenvolvendo alguma patologia, síndrome do pânico, transtorno ansioso mais grave ali, pela preocupação e pelo medo de que que eu pudesse ser exposta ao atendimento de alguém que eu amasse muito. Então, a gente sempre tem que olhar para esse lado, sabe? Porque a gente nunca sabe quando somos nós que vamos precisar do atendimento em um pronto-socorro. Então, para mim, eu acredito que viver a medicina integrativa, viver a medicina centrada na pessoa, é algo que vai muito além de aplicar técnicas, protocolos, meditações, técnicas de respiração, pranayamas, florais, fitoterapia, homeopatia, antroposofia. Eu acredito que viver a medicina integrativa em si, as práticas integrativas, elas nos levam para um lugar de autodesenvolvimento enquanto seres humanos. Porque a partir do momento em que você trabalha de verdade numa medicina que foca no conhecimento e na abordagem integral do ser humano, é muito complicado se você tiver ali um consultório todo cheiroso, lindo de medicina, com a placa ali, medicina integrativa, e aí você dá plantão no pronto-socorro e a sua postura é totalmente desumanizada, a sua postura é reativa, a sua postura é agressiva com as pessoas, entendem? Eu acho que é meio incoerente. E eu vou falar por que eu penso isso. Primeiro, porque eu vejo que viver uma medicina centrada na pessoa e trabalhar com uma medicina integrativa e centrada na pessoa passa por nos desenvolver melhor e sermos pessoas melhores. E isso já nos traz novas posturas. E segundo, porque eu vejo que se você tem posturas diferentes de lugares que você atende, isso tem que ser revisto dentro de você. Por exemplo, se você tem o seu consultório e você gosta mais de atender lá, com certeza, às vezes a gente gosta mesmo mais de atender no consultório do que no serviço público. Gostar não tem diferença, não é o mais importante, por exemplo. Tipo, eu gosto mais de atender no consultório do que atender no serviço público por N motivos. Isso não é o problema. O problema é quando a forma como eu atendo no serviço público como é que eu vou falar? É sem compromisso. É simplesmente para tocar o serviço, ou não só no serviço público, às vezes no pronto-socorro de hospital privado, em que você trabalha ali para poder ganhar um dinheirinho a mais, aí você faz aquilo com total mau humor, com falta de compromisso com as pessoas, com raiva, querendo ir embora correndo. Isso aí, gente, faz mal para todo mundo que você atende e faz muito mal para você também. Por isso que, se você estiver me ouvindo e está numa situação dessas, você precisa urgentemente se programar para sair desse trabalho, se programar para migrar para algo que te dê mais satisfação pessoal. Mas antes de migrar, você precisa também entender que nesse lugar onde você recebe o seu dinheirinho, você também precisa oferecer o seu trabalho da melhor maneira possível e que o ciclo de prosperidade, abundância, alegria não vai fluir na sua vida se você ainda estiver nessa postura de ranço, sabe? De não gostar ou de ter muito mais coisas negativas do que positivas. Como eu falei, não gostar não é o problema, talvez não seja a melhor palavra, mas de não ter compromisso com aquilo que está fazendo. Então, para mim, medicina integrativa parte desse pressuposto. Se você olhar aí as lives anteriores, as aulas anteriores, tem uma que eu falo dos pontos da medicina integrativa. E alguns desses pontos a gente pode trazer para o atendimento de pronto-socorro, sim. E o principal deles seria essa relação médico-paciente, desenvolver melhor essa relação médico-paciente, ajudar o paciente a ter mais autonomia. Isso em casos em que você consegue, ali no desenrolar do processo, ter uma conversa um pouco melhor, ter uma abordagem, uma percepção um pouco maior, entendem? E por que geralmente as consultas de pronto atendimento são tão difíceis, tanto para nós médicos quanto para os pacientes? Como eu ouvi, não lembro de alguém, é um lugar que não favorece ninguém, nem a gente que é médico, nem o paciente. Talvez favoreça algum sistema de saúde ou talvez favoreça o dono do hospital, mas a gente não sai favorecido nem os pacientes, não é mesmo? E por quê? Existem alguns motivos aqui. Um motivo é ligado à gestão mesmo, a gestão de bens, da forma como é feita a gestão de saúde no Brasil, tanto no serviço público quanto privado. Ela busca uma economia de recursos, só que às vezes é uma economia que não faz muito sentido. Por exemplo, na minha cabeça muito simples,
e eu tô falando aqui talvez besteira, você teria que calcular mais ou menos quantos pacientes você atende naquele pronto atendimento e trazer ali mais ou menos um número de profissionais equivalente àquele número de pacientes que geralmente passam por aquele pronto atendimento. Isso é feito em alguns momentos, sim. Geralmente depois de muitas reivindicações dos médicos que estão ali na ponta, não é mesmo? Por quê? Porque geralmente há uma tendência de sobrecarregar a pessoa que está ali atendendo. Quando se contratasse mais um plantonista, talvez aquela sobrecarga poderia diminuir. Esse é um ponto, que é o ponto de realmente até onde essa economia vale a pena quando nós pensamos que estamos lidando com saúde e com vidas. E quando nós pensamos ainda mais que estar num pronto atendimento é um lugar onde você precisa tomar decisões rápidas, ter pensamentos rápidos e tomar decisões rápidas. Se você tem uma enxurrada de pacientes para olhar, se você tem N coisas para pensar e resolver ali ao mesmo tempo, incluindo as questões burocráticas, que são muitas, é muito difícil que a gente consiga ter um raciocínio rápido para poder perceber ali uma urgência, uma emergência, e muitas coisas podem passar, entendeu? E a gente sabe que acontecem erros, a gente sabe que esses erros passam, e muitas vezes a nossa postura enquanto médicos não é de apoiar o colega, a nossa postura muitas vezes é de julgá-lo, não é verdade? Eu já vi isso muito da pessoa que pega o plantão depois, fala mal do anterior, que fala mal do anterior, que fala mal de não sei o quem. Então a gente tem essa postura, ao invés da gente se apoiar, tem essa postura de julgamento um do outro. Então isso não ajuda em nada. Essa parte da gestão é algo que eu não estudei, que eu nunca estudei, e que eu estou falando, como eu falei, de uma forma muito superficial. Eu acredito que se houvesse uma percepção de verdade do quanto se precisa de profissionais de saúde ali na ponta, ali na frente, talvez a gente conseguisse diminuir um pouco, né, esse excesso de demanda que existe no pronto-socorro. Isso facilitaria para todo mundo, para todas as pessoas que estão ali envolvidas, oferecendo um serviço de maior qualidade. Então a gente tem essa questão da parte que cabe às gestões de saúde, tanto públicas quanto privadas, e que é algo que não cabe ainda a mim falar como deve ser feito, é só uma percepção. Uma outra percepção que eu tenho é da parte dos pacientes. E os pacientes, existem dois pacientes ali, aqueles que estão realmente muito doentes, que estão precisando mesmo de uma abordagem, seja por um quadro agudo ou por um quadro de doença crônica descompensada, né? A gente tem ali um quadro agudo, por exemplo, uma amidalite, uma apendicite, e a gente tem um quadro crônico descompensado, por exemplo, um diabetes que se descompensou, com uma hipoglicemia, uma crise de hipertensão arterial, um infarto. Geralmente são coisas que vêm de doenças crônicas e que se descompensaram. Então a gente tem esse perfil desses pacientes que estão doentes, e tem um perfil de pacientes que muitas vezes vão ao pronto-socorro porque existe uma cultura mesmo de procurar o pronto-socorro, e às vezes eles nem sabem que aquilo que eles estão sentindo pode ser resolvido, por exemplo, na PS, na atenção primária, ou que ainda não é algo para ir ao pronto-socorro, por exemplo. Às vezes começou com principalmente na pediatria, né? Acabou de começar a ter febre, só que geralmente a criança começou a ter febre, ainda não é algo assim muito que a gente consiga. Às vezes você avalia a criança, não é que você não consegue, é porque ainda não apareceu nenhum outro sinal. Então é uma febre que ainda vai se desenrolar para algo que ainda não apareceu. Então não é o melhor momento de levar um pronto atendimento, entendem? E não só na pediatria, mesmo nós adultos, né? Existem questões que podem quadros virais que vão se resolver sozinhos, mas tudo bem, até aí tá tudo bem, porque muitas vezes, porque existe essa cultura mesmo de procurar o pronto-socorro, e existe do lado do paciente um medo, né? Porque a gente vem de uma cultura de medo tão grande que eu sinto alguma coisa, eu tenho que procurar um médico, porque aquilo lá pode ser algo gravíssimo, né? Pode ser uma meningite numa criança, pode ser um câncer. Então existe essa postura do medo, e essa postura do medo que muitas vezes levam as pessoas de forma desnecessária aos pronto-socorros. A questão é que esses dois perfis do paciente, o paciente que está agudamente doente ou com uma recidiva, alguma coisa assim, e o paciente que
poderia esperar, mesmo que exista ali a triagem, né, entre verde, amarelo, laranja e vermelho, ainda assim existe uma sobrecarga. Então a gente teria que mudar essa cultura mesmo de saúde que vai ao pronto-socorro por uma questão, às vezes, que ainda não é de pronto-socorro. E aqui eu não estou julgando o paciente, eu estou apenas falando que existe esse movimento, que é um movimento da nossa sociedade, da forma como a gente enxerga a saúde. Sem levar em consideração que muitas questões que levam os pacientes ao pronto-socorro são questões mesmo, às vezes, emocionais, mentais, e que... a gente vê isso, não vê? A gente vê muitas questões que, se a pessoa fizesse ali terapia direitinho, se ela tivesse esse autoconhecimento, se ela tivesse essa abordagem, essa percepção de que o estresse que ela está sentindo ali, que a levou a adoecer, veio por causa de uma relação que ela não está aguentando, que ela está infeliz. Então a gente tem muitos quadros agudos ligados ao estresse, mesmo que eles não apareçam de forma tão clara para a gente, mas a gente sabe que tem muito isso no pronto-socorro. E aqui eu vejo assim, a minha percepção, teve um momento da minha vida que foi no ano de 2012. 2012 eu fiz muito pronto-socorro. E eu fazia no 2012, 2013, eu fazia um pronto atendimento de manhã, numa quarta de manhã, que era num hospital privado aqui da minha cidade. E aí eu atendia muitos pacientes, era tipo assim, 30 pacientes em uma manhã, entendeu? E aí nesses 30 pacientes em uma manhã, eu comecei a perceber que a maioria deles eram questões ligadas a, por exemplo, muita sinusite, rinite por causa do ar-condicionado no local onde trabalham. Então tinha muitas questões ligadas ao trabalho, tinha muitas questões ligadas aos hábitos de vida, a maioria delas ligadas aos hábitos de vida, entendeu? Uma ou outra mais aguda. E, enfim, isso começou a me mostrar muito claramente que estar no pronto-socorro era estar num lugar onde eu sentia que eu não resolvia nada. A minha sensação era essa, era de que eu não estava pegando o problema ali no começo, eu pegava o resultado de um problema que tinha vindo antes. Então, as pessoas não iam parar de adoecer, não vão parar de adoecer se elas odeiam o trabalho delas, entendeu? As pessoas não vão parar de adoecer se elas estão passando todo tipo de escassez e problema financeiro, e isso faz com que elas, sei lá, elas adoeçam mesmo e precisam ir ao pronto-socorro. Então, existe algo que é a forma como a gente vive em sociedade, que ajuda muito nesse processo de adoecimento. Então, quando a gente vai reestruturar e pensar em reestruturar a saúde, a nossa pequena trabalho aqui de formiguinha, enquanto uma conscientização sobre saúde e doença, já pode nos ajudar a conscientizar mais as pessoas, e isso pode virar uma avalanche de conscientização que, por si só, pode transformar uma sociedade, a forma como essa sociedade consome, a forma como ela pensa e vive saúde e doença, entendeu? Então eu comecei a ter essas reflexões ali, muitas vezes ali no pronto-socorro, percebendo esses atendimentos, em que realmente eu sentia que não ajudava nada o paciente. A única coisa que eu poderia ajudar era se era um quadro agudo, se era um quadro de urgência e emergência. Eu sabia fazer isso muito bem, porque eu sempre fui treinada para isso, e eu poderia dar o meu melhor através da minha conversa, através do meu olhar para aquele paciente. Mas o que acontecia? Muitas vezes eu ficava extremamente estressada, extremamente desgastada, e era como se eu tivesse desenergizada ali. Eu saía daquele pronto-socorro a 1h da tarde, e como meu marido mesmo falava, todas as quarta-feiras ele já esperava o divórcio, porque eu chegava em casa e brigava com ele, porque eu tinha que brigar com alguém, porque eu tinha acumulado tanta coisa ao longo daquela manhã que eu estava uma pilha de nervos, e aí sobrava para a primeira pessoa que viesse para minha frente, entendeu? E eu acredito que isso não estava fazendo bem para mim, nem para as pessoas que eu atendia, não é mesmo? Então foi um dos motivos que me fez sair daquele trabalho. Era um trabalho onde eu ganhava muito bem? Eu ganhava muito bem, só que pela minha sanidade mental, eu me lembro que logo que o Gabriel já nasceu, eu não voltei mais para esse trabalho, para esse pronto-socorro. Por quê? Porque eu não sabia lidar com as dificuldades que apresentava ali, entendeu? Então a gente tem ali, como eu falei agora, gestão, a parte do paciente, a parte do médico e do profissional de saúde como um todo. Qual é a postura geralmente de nós médicos ali diante de um pronto-socorro? Muitas vezes a nossa postura, ela é também de confronto. Por quê? Porque a gente se sente num lugar de guerra. É como se a gente estivesse numa luta. E aí entra paciente, muitas vezes
A maioria das pessoas não se portam com a mínima compaixão, educação e humanidade com aquelas pessoas que entram ali. E a gente sabe que isso é verdade, não é mesmo? Como eu falei, se você pensa que alguém da sua família vai ao pronto-socorro sem que você esteja lá para dar uma carteirada, né? Porque a gente sabe que é assim que funciona, que você vai até o pronto-socorro com a sua mãe, você chega lá e fala, olha, eu sou médica também, e aí a pessoa atende a sua mãe com um olhar um pouquinho diferente. A gente sabe que isso acontece, não sabe? Eu sei porque eu muitas vezes, ao longo de muito tempo da minha vida, eu evitei carteirar. Eu não gosto de chegar num lugar e falar que eu sou médica só para ter um atendimento diferenciado. E assim, é uma coisa minha, sabe? Não tô falando isso aqui para esnobar nem nada disso não, mas é uma coisa minha. Eu acho que é meio feio ficar fazendo isso, sabe? Pedindo para passar na frente, essas coisas por ser médica. Alguns momentos eu percebi que eu precisava falar a minha profissão. Por quê? Porque as consultas chegavam num ponto em que ia para um lugar tão desgastante de olhar aquela postura do meu colega, que eu precisava me posicionar, falar, olha, eu também sou médica, assim, assado, meu pai e minha mãe, assim, assado. Por quê? Para que aquele colega passasse a me olhar com mais respeito, entendeu? Então agora imagina, se eu não estou ali, se você não está ali, como é que esse colega vai tratar o seu pai ou sua mãe? Isso é para a gente começar a ter consciência daquilo que a gente precisa mudar em nós, porque o nosso colega a gente não vai conseguir mudar, a menos que a gente que também tenha isso, voltando lá na gestão, um rigor muito grande na forma como os médicos vão agir ali no pronto-socorro. Entendeu? Então eu acredito que a gente também vai evoluir para isso, de cobrar realmente posturas diferentes. Mas imagine que você não seja ninguém além de você mesma e que você não vá usar a sua posição de médica para se favorecer ali na hora que o seu pai for se internar. Não é mesmo? A gente pensa isso, a gente sabe como que vai ser o atendimento, não é? E a insegurança, então você imagina a insegurança que as pessoas chegam em um pronto atendimento, o medo com que elas chegam, elas não sabem quem vai atendê-las, quem vai atender o filho delas, elas não sabem o que pode acontecer. E aqui eu trago a experiência de 2 vezes, uma vez que eu levei a Maria, minha filha menor, a um pronto-socorro particular aqui de Uberlândia, e ela tinha batido a cabeça no chão, ela tinha brincando com a cachorra, ela se machucou, e assim, eu cheguei com ela pensando que tinha tido um trauma grave. Só que o que acontece? Eu cheguei ao pronto-socorro, a médica que a atendeu, ela não deu nem tempo de perguntar meu nome ou se eu tinha alguma profissão, ela simplesmente atendeu e pediu um raio-x, e eu entendi que talvez não fosse uma postura que eu esperasse, né, dela. Não tô falando que eu ia colocar a Maria para fazer a ressonância, até porque eu não iria. Só que avaliar realmente. A parte boa foi que ela me explicou os sinais de alerta de um quadro grave de trauma, que é algo que eu não sei direito, porque eu não trabalho com trauma. E aí eu fiquei mais tranquila, entendeu? Ela gastou ali 2, 3 minutos para me explicar o quadro de trauma. E eu sei que ela fez esse raio-x mais porque a maioria das mães deve chegar pedindo um raio-x, entendeu? Então foi essa conduta, mas eu fiquei tranquila, eu sei que ela me explicou bem e tal. Se a Maria tivesse algo mais grave, não seria o raio-x que iria resolver, mas eu tenho plena consciência de que provavelmente ela tomaria uma atitude que realmente fosse necessária ser feita. Já em outras vezes, agora, o que eu tenho feito? Eu prefiro muitas vezes levar meus filhos, quando eu preciso de pronto-socorro, ao serviço público. E eu falo isso por quê? Porque eu trabalhei muito tempo no serviço público e eu sei da qualidade dos pediatras que tem ali. Que aqui, pelo menos na minha cidade, muito bons. E que muitas vezes optam por não ter consultório, optam por trabalhar no serviço público. E aí, confiando nessas pessoas que eu conheci durante muito tempo, eu gosto de levar meus filhos lá. Muitas vezes eu levo, pergunto quem tá, e aí é algo que eu faço realmente, como eu sou médica e já conheço as pessoas, eu já levo naquelas pessoas, entendem? Só que não é assim para a maioria das mães não é médica e não conhece as pessoas que estão no pronto-socorro, então elas confiam na própria sorte, né? Na oração, elas desenvolvem essa autoconfiança de pensar que pode dar tudo certo, né? Por isso que muitas vezes a gente não entende, mas as pessoas já chegam brigando. Elas chegam ali com altíssimo nível de estresse, por quê? Porque elas não sabem o que vão encontrar do outro lado da mesa.
Então, a nossa postura enquanto médicos e médicas, ela também precisa ser revista. Por quê? A gente já falou aqui nesse canal de transferência e contra-transferência. E contra-transferência é quando a gente joga tudo aquilo que a gente traz internamente para o paciente. Todas as nossas frustrações, todo o nosso cansaço, e a gente joga aquilo em cima do paciente que a gente vai atender, entendem? Então, a gente tem que olhar muito bem essa nossa contra-transferência. E como que nós estamos fazendo isso? A gente sabe, como eu falei, que não são todos os médicos que têm compromisso e responsabilidade ali no pronto atendimento, que muitos estão ali realmente para tocar serviço e que isso muitas vezes sobrecarrega o colega que tem compromisso e responsabilidade. Então, da minha parte, eu posso mudar. Eu não posso mudar a história da outra pessoa, nem a escolha da outra pessoa. Eu posso mudar a minha escolha. Eu estou fazendo o meu melhor diante de um pronto-socorro? Sim ou não? Se eu não estou fazendo o meu melhor, eu posso melhorar? Ou é melhor, se eu não vou conseguir melhorar, se eu realmente vou ficar muito cansada, exausta, não vou dar o meu melhor para esse trabalho aqui, é melhor que eu pare de fazê-lo, não é mesmo? É melhor para a saúde de todas as pessoas. Então, parte da nossa consciência e percepção do que eu posso dar, do que eu posso oferecer ali e de como eu posso dar o meu melhor. E essa é a conversa que vocês vão ouvir aqui em praticamente todos os vídeos, porque se você espera que o melhor da vida venha para você, você precisa começar a dar o seu melhor. E eu falo isso porque muitas vezes eu não dei o meu melhor também, não só no pronto-socorro, às vezes em todos os lugares que eu já trabalhei, por vários motivos, porque eu estou cansada, porque eu tenho filho pequeno, acordei a noite toda. São justificativas? São, mas às vezes é aquele meu momento e pronto, eu não consegui dar o meu melhor. Só que se eu não conseguir dar o meu melhor, eu olho de novo para mim e falo, olha, como que eu posso dar o meu melhor amanhã? Entendeu? Então, é mais ou menos essa postura com a qual a gente deve sair de casa. E se a gente não está fazendo dessa maneira, a gente tem que rever mesmo aquilo que a gente faz, entendeu? E aí, eu falei um pouquinho disso lá no começo, mas eu falei toda essa problematização aqui para que você entenda que eu sei quais são os problemas de um pronto-socorro, mas ainda assim eu acredito que é possível a gente oferecer um atendimento sim integrativo e centrado no paciente ali no pronto-socorro. Como seria o ideal? O ideal seria se a gente tivesse ali um pronto atendimento com no mínimo 15 a 20 minutos por paciente. Às vezes é um quadro muito agudo, uma amidalite, você vai resolver rapidinho em 5, 10 minutos. Só que às vezes não. 15, 20 minutos seria um bom momento para que você pudesse fazer um bom exame físico, colher a história direcionada, né? Porque num pronto atendimento não tem por que você fazer todo o histórico do paciente se é algo ali agudo, mas colher aquela história direcionada. Seria sim importante que você colhesse a situação que o paciente está passando naquele momento e se tem algum fator estressante, se tem aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais envolvidos ali naquele adoecimento agudo naquele momento. Isso seria muito bom se a gente tivesse, como eu falei, pelo menos uns 20 minutos por paciente para fazer só esse interrogatório, porque nesse interrogatório a gente já traria muitas questões, muitas respostas que poderiam nos ajudar. E aí, vamos supor que você tenha aí todas as respostas e essas respostas te levem para a percepção de que tenho aqui na minha frente um homem jovem que veio por uma descompensação, sei lá, um homem jovem, 50 anos, uma descompensação de um quadro de hipertensão arterial, mas que o que descompensou essa hipertensão? Ele teve uma discussão com a esposa 2 dias atrás, enfim, tem toda essa questão ali. E aí você me pergunta, tá bom, eu tenho essas informações, o que eu vou fazer com elas no pronto-socorro? Bom, no pronto-socorro, a primeira coisa que você vai fazer é olhar esse paciente e conversar com esse paciente dessa maneira que eu falei. Por quê? Porque por si só, a sua conversa, a sua presença, o seu escutar já vai trazer o relaxamento. A pessoa vai desarmar, ela vai ficar pronta e mais receptiva a tudo que você explicar para ela, entendeu? Isso é construir uma relação médico-paciente saudável. Isso seria bom que a gente tivesse 15, 20 minutos? Seria, mas a gente pode fazer isso em 5 minutos. Eu falo porque eu já fiz.
entendeu? Se você tem ali 5, 10 minutos para atender um paciente, enquanto você vai medindo a pressão, você vai conversando e perguntando, enquanto você vai escutando, você para um pouquinho para escutar, mas depois você volta, você está anotando, você vai conversando, entendeu? Então você consegue sim ouvir esse paciente e desenvolver ali uma boa prática de relação médico-paciente com o tempo que você tem. Basta que você esteja disposta a isso. Então, esse é um primeiro ponto. Seria muito legal e ideal que a gente tivesse aí um tempo para ouvi-lo por mais tempo. Só que essa não é a realidade, mas com o tempo que eu tenho, o que eu posso fazer? Com o tempo que eu tenho, o que eu posso fazer é ouvir melhor, desenvolver melhor essa relação médico-paciente, entender, por exemplo, se é um quadro agudo, ok, você teve um quadro agudo aqui, a gente vai fazer uma abordagem aqui com antibióticos ou você vai passar para ser avaliado pelo cirurgião, talvez seja uma necessidade cirúrgica, e você vai também tomar esse medicamento assim assado. E aí, como que está a sua alimentação? Como que está o seu sono? Como está a sua prática de atividade física? Tudo isso são perguntas muito simples que você pode trazer ali para sua consulta de pronto-socorro mesmo, porque todas essas questões pequenas, elas atuam no grande, que é o sintoma que levou a pessoa ali ao pronto-socorro. E como a maioria dos quadros agudos de pronto atendimento, eles têm muito a ver com descompensações de processos crônicos, quando a gente olha com essa abordagem, com esse olhar, com essas questões, a gente consegue mostrar também para aquele paciente que ele precisa, para não adoecer, ele precisa estar de posse de tudo aquilo que a gente conversou. E essa parte já traz um segundo ponto que também tem a ver com a medicina integrativa, que é gerar autonomia para o paciente, certo? Agora, com relação a práticas integrativas em si, meditação, pranayama, florais, acupuntura, homeopatia, tudo isso é possível no pronto atendimento? Eu acredito que no modelo de pronto atendimento que a gente tem hoje é um pouco mais difícil, mas não impossível. A gente poderia ter, por exemplo, profissionais específicos para fazer uma abordagem. Esse paciente, enquanto ele está aguardando na recepção, ele poderia, por exemplo, receber um reiki, ele poderia conversar um pouquinho com alguém para conversar com esse paciente, poderia ter um grupo ali para ajudá-lo com os exercícios de respiração para que ele pudesse se acalmar. Se ele estiver sentindo muita dor, se ele estiver com um quadro realmente que seja um vermelho, amarelo, a gente não vai conseguir fazer essas abordagens, né? E para isso existe o bom senso, não é mesmo? Então, práticas integrativas no pronto-socorro, elas nos levam primeiro a um bom senso. O que é possível e o que não é possível. Por exemplo, esses dias eu vi circulando na internet uma história de uma médica que prescreveu, né, uma meditação para o paciente que estava em surto psicótico. Então aí a gente analisa, eu não acredito que ela estivesse totalmente errada em algumas percepções que foram colocadas ali. Só que naquele momento o paciente tinha uma condição de saúde física, mental ali grave, que precisava de uma abordagem medicamentosa. E era isso que era o que deveria ser feito, talvez, né? Eu não estava ali para atender, então não posso julgar. Mas se a gente for pensar olhando por cima, se o paciente tem um surto, ele precisa ser medicado e ser olhado. Então, o bom senso é isso, é você saber que em um pronto atendimento você lida com quadros agudos e com esses quadros agudos você faz um tratamento medicamentoso, uma abordagem cirúrgica, algo que seja necessário ali naquele momento e que esse paciente, além do adoecimento dele de um quadro agudo ou de uma descompensação de um quadro crônico, ele traz sim questões físicas, mas também traz questões mentais, emocionais e espirituais que estão envolvidas ali naquele adoecer. E que essas questões, elas não podem ser totalmente desconsideradas por você, entendeu? Então, trazer a medicina integrativa para um pronto-socorro, o método clínico centrado na pessoa é entender que o paciente ele tem uma doença ali, a experiência do adoecer, né? Muitas vezes, como eu falei, o paciente entra no consultório com muito medo, sem saber quem vai atendê-lo, sem saber como será essa abordagem, sem saber se ele vai ser bem tratado. Então, nós somos responsáveis, sim, por ajudar o paciente a desfazer esse quadro de medo com o qual ele chega ali. Entendeu? E a gente faz isso através da nossa compaixão, através da nossa presença forte e compassiva ali para ajudar o paciente. Então a nossa presença, a nossa escuta, o nosso sorriso,
a nossa disposição para dar o nosso melhor já faz com que aquele paciente sinta isso e isso o ajude a relaxar, a melhorar a sua relação com a experiência de adoecer e a poder livremente expor aquilo que ele pensa sobre o seu quadro de adoecimento. Ouvir é uma parte muito importante do nosso atendimento, onde quer que a gente esteja. E muitas vezes, como eu falei, nós não teremos esse tempo, mas o tempo que a gente tem, como nós podemos dar o nosso melhor, entendeu? E eu me lembro de uma consulta, nunca esqueci disso, de uma consulta que eu fiz. Eu estava grávida da Maria e também trabalhava em pronto-socorro. E eu fazia alguns plantões por semana numa unidade de saúde que era até perto da minha casa, era super confortável e eu gostava muito. Como eu falei, eu sempre gostei de dar plantões, o problema é que realmente geram muito desgaste e eu não gosto de trabalhar à noite, entendeu? Não de madrugada, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais parar de dar plantão era uma das metas da minha vida. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar de madrugada, porque eu gosto de estar em casa com os meus filhos à noite. Então, naquela ocasião, eu estava grávida da Maria e eu dando plantão em um pronto-socorro. Eu atendi, e assim, foi uma época de suspeitas de dengue, muitos casos de dengue, então a gente atendia sem parar muitos casos de suspeitas de dengue. E eu falo que, como uma pessoa que sempre atendeu muitos casos de dengue, né, por ser infectologista, e com a minha ampla experiência com dengue, é que é o seguinte: se você orientar bem o paciente ali no primeiro dia, ele não vai ficar voltando ao pronto atendimento, ele vai voltar realmente quando precisar, quando ele tiver ali um quadro em que ele tenha sinais de alarme, em que ele realmente precise de uma abordagem diferente e no pronto-socorro. Ele vai saber isso por quê? Porque ele foi informado por você e você desenvolveu um bom diálogo ali com ele. Então eu falo, gente, 2, 3 minutos explicando sobre dengue para o paciente faz com que ele perca um pouco o medo ou com que ele tema de verdade aquilo que precisa ser temido, né? Com que ele não deixe, por exemplo, de tomar o soro que precisa tomar e com que ele volte no momento certo. Então, eu sempre, partindo desse pressuposto, eu sempre gostei de conversar e orientar bem os pacientes nesse sentido. E eu me lembro de atender uma pessoa. E aí, na hora que a pessoa saiu, estava levantando para sair, ela falou assim: doutora, eu posso te falar uma coisa? Seu atendimento foi nota 10. Eu nunca fui tão bem atendida aqui nesse lugar. E aquilo, assim, mexeu comigo, sabe? Porque eu falei, nossa, eu tô, fazendo meu trabalho e dando meu melhor. Não era nada mais do que isso, assim, tentando fazê-la compreender da importância de saber disso, daquilo outro, exercendo com o meu melhor, dando meu melhor, conversando. Eu tinha muitos dramas pessoais na época, muitos, infinitos, que eu poderia ter levado ali pro plantão, mas não era o lugar deles, entende? Eu tinha que eu deixei realmente eles em casa para que ali naquele plantão eu pudesse dar o meu melhor. E aí é simplesmente isso que eu acredito que é o começo de fazer uma boa prática dentro de um pronto-socorro, uma prática humanizada. Então, trazer a essência da medicina integrativa, da medicina centrada na pessoa para um pronto-socorro é trazer uma palavra importante: humanização, compaixão. Humanização, entendeu? Humanização é esse atendimento em que eu não uso o meu pouco recurso para justificar o meu mau atendimento, em que eu faço o meu melhor com o pouco recurso que eu tenho. E eu sei que todas vocês são capazes de fazer isso. Só que o problema é que muitas vezes vocês estão no lugar errado, querem estar em outro lugar e não conseguem não levar os seus dramas para o pronto-socorro quando vão atender os pacientes. E também porque estão cansadas, desgastadas, como eu falei, às vezes estão ali há horas sem conseguir levantar para fazer xixi, né? Eu falo que estar num pronto-socorro, você entende que você sente culpa de levantar para ir ao banheiro e comer alguma coisa. Porque quando você está indo ao banheiro ou comendo alguma coisa, tem alguém gritando de dor lá fora. Então, isso é muito difícil e muito impactante em um médico e uma médica. Eu sei muito bem que é isso. E ainda assim eu te lembro que você mesmo assim pode dar o seu melhor para o paciente e o seu melhor para você, entendeu? Então, olhar para o outro não é necessariamente você ir além das suas possibilidades. Se você está ali no pronto-socorro e tá demais, tá exagerado, chama o gestor, mostra o que está acontecendo e vai no seu tempo.
Sabe por quê? Porque às vezes você precisa fazer um atendimento melhor, precisa de um tempinho maior, precisa parar para tomar uma água, precisa parar para ir ao banheiro, precisa parar para dar uma respirada, para comer alguma coisa, e você precisa fazer isso por você, entendeu? E isso faz parte também de uma medicina humanizada, faz parte também de uma medicina integrativa, que é você primeiro colocar a máscara em você e depois coloca em quem está do lado. Então, para que você realmente garanta um bom atendimento nesse lugar, você precisa estar bem. Se você estiver adoecendo, como eu falei que eu estava adoecendo, talvez seja a hora de procurar um outro lugar para trabalhar. E acredite, se você realmente se coloca à disposição, se você acredita que existe um outro lugar, se você busca por esse outro lugar, se você coloca ali o que você quer, o que você quer se transforma em realidade. Você só precisa focar no que você quer e não no problema que você tem agora, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu trouxe aqui. Não sei se eu fui clara, né? Tentei enumerar de uma forma um pouco didática essa conversa e dizer para vocês que é o seguinte: partir do pressuposto de humanização é possível sim em um pronto-socorro. É possível sim. Eu, inclusive, já fiz até pranayamas com pacientes em pronto-socorro. E era só explicar para eles o que eu estava fazendo. Eu percebi ali uma crise de ansiedade, em que eu vou dar, claro, um ansiolítico, mas também às vezes é possível, por um ou 2 minutos, ajudar o paciente a respirar melhor, entendeu? E isso também é humanização, e isso também é cientificamente efetivo e comprovado, que ajuda o paciente sim, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloca aqui embaixo que a gente vai trabalhando junto essas questões, né? Como eu falei no começo, essa percepção parte da minha percepção enquanto médica, da minha postura enquanto médica, das minhas leituras e da minha experiência enquanto médica de pronto-socorro e médica integrativa, tá bom? Então, um abraço e até mais.